Poupar e conhecer o elenco ou botar força máxima e estourar todo mundo? Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia, o canal de torcedor para torcedor. E você tá chegando por aqui agora, por favor, faz a boa pra gente, deixa aí o seu like, se inscreva, compartilhe, mande nos grupos, me siga nas redes sociais, faz esse processo todo para ficar legal pra gente chegar a 21 mil logo, 22, 23 e por aí vai. Renato Paiva se queixou na entrevista coletiva, com razão, de não poder rodar o seu elenco por conta das críticas que vinha recebendo de certos pontos da imprensa. A gente já conversou bastante sobre isso. Mas ele perdeu 2 jogadores por lesão no último jogo. Rezende com incômodo na coxa e Chaves com incômodo no adutor. E aí a gente pensa assim, poxa, se tivesse poupado, não teria perdido jogadores, mas aí há um pormenor nessa história. Se tivesse poupado e tivesse perdido, porque poupou o jogador e perdeu o jogo. Isso é incoerência. Mas é importante que o elenco rode. Falamos muito sobre isso no vídeo que fizemos ontem à tarde, sobre a rodagem do elenco, sobre você dar cancha ao elenco, sobre você descansar certos jogadores para certas partidas. O Bahia vai pegar uma maratona e tem pego uma maratona muito complicada. Que hora vai rodar esse elenco? Que hora a gente vai poder ver um Patrick Veron jogando, um Kennedy jogando, um Marco Antônio jogando? João, você quer ver Pereba? Poxa, a questão não é essa. A questão é, se eu forço o Kaique, que vem de 1 ano sem jogar, se eu forço o Everaldo, que veio de uma longa inatividade do Japão e 15 dias de pré-temporada e tentando estourar, se eu forço o Goulart, que nitidamente não aguenta 40 minutos em campo inteiro, jogando bem, correndo, marcando, a gente vê, como viu no Bavi, Goulart se doou 35 minutos de jogo, depois esgotado, extenuado, cansado. João, mas a culpa é do próprio jogador. Não, Goulart é muito importante no terço final. Quando ele entra com 20 minutos, faltando 20 minutos, esse homem faz estrago. E o chinês tá bem pra caramba com relação a isso. E a gente brinca chamando ele de chinês porque ele tem a dupla nacionalidade chinesa. Parar para pensar que jogadores como Rezende, que estourou, que Chaves, como deu lesão, que tá com problemas, porque é difícil, é um menino, veio de um lugar onde não tem aqui provavelmente os seus, tá sozinho, precisa se adaptar ao futebol, se adaptar ao nível de jogo, se adaptar às pessoas, se adaptar à cultura, tudo é um problema. Hoje a gente consegue enxergar um problema em Chaves que a gente não enxergou em Ruiz, que veio para cá num contexto pior do que o de Chaves, em uma pandemia, chegando como um gringo, como um jogador que poderia jogar muita bola e fazer muitos gols e muitas coisas pelo Bahia, e nada disso aconteceu. Saiu daqui como ruim, saiu daqui como desprezado, e hoje a gente tem um olhar carinhoso para com Chaves. Por quê? Porque a gente entende que essa adaptação ela é complexa. A gente consegue abrir a nossa mente e entender que o jogador precisa da torcida abraçando ele. E aí eu volto e falo de outro cara que não tem agradado, que é Everaldo. E dou novamente a minha cara a tapa e peço, por favor, ouça o meu argumento. Você tem um jogador que vem de uma longa inatividade com um tempo mínimo de pré-temporada e que está se esforçando para poder fazer as coisas funcionarem. No jogo com o campo tranquilo, ele entrou no primeiro jogo da temporada contra a Juazeirense, deu um passe para Jacaré que cruzou e que resultou em gol. Aí a gente pensa, logo esse homem vai fazer gols.
jogou nos campos do interior, nos jogos que ele jogou em Riachão, no Mário Pessoa e em Feira de Santana contra a Jacobinense, Everaldo foi uma nulidade. Ele entrou no Bavi nitidamente com uma rotação abaixo. Um jogador que não está preparado fisicamente para poder performar da melhor maneira. E aí, João, qual é a sua solução maravilhosa? Vamos apoiar. Nós temos só 7 jogos de temporada. A gente ganhou 5 e perdeu 2. O mundo não pode cair sobre as nossas cabeças por conta das 2 derrotas. Uma delas jogando bem, que foi contra o Sampaio Corrêa. Outra delas num vacilo nosso, onde a gente jogou super mal, onde deu tudo errado. E onde o técnico também não conseguiu performar bem, porque ele tirou um lateral e não botou outro, porque ele fala, eu vou segurar o lateral por conta do clássico. Ele não botou o lateral por conta do clássico, jogou o outro jogo com o lateral que estreou e o menino ficou no banco. Quando entrou bem. Então a gente, Paiva, precisa entender dentro dos processos que ele precisa fazer o trabalho dele como tem feito, mas fechar um pouco os seus ouvidos para as críticas que vêm de fora. Eu falo isso de uma maneira muito tranquila, porque ele precisa entender com quem ele pode contar para a sequência da temporada. E o momento, gente, de testar é agora. Sábado teremos uma guerra contra o Ferroviário. E eu não falo uma guerra contra o Ferroviário para poder trazer uma rivalidade contra a equipe de Recife ou de Fortaleza. Eu falo uma guerra porque a gente perdeu o primeiro jogo e precisa recuperar o resultado. Precisa fazer 3 pontos para pontuar e ficar ok na tabela. João, o que a gente precisa fazer com relação a essas coisas? Como o Bahia vai proceder? Olha, com relação a Chaves, Rian tá vindo muito bem, obrigado. Matheus Bahia estava na transição, com uma lesão do pubis. Olha aí a questão de forçar o tempo inteiro. Na direita não temos problemas. No meio campo, ou o Diego Rosa, ou o próprio Mugni. Pelo que ele deu a entender, Acevedo vai revezar sempre com Mugni. E Diego Rosa vai fazer a função de Rezende. Para essa posição de primeiro volante, também temos Miqueias. Ainda assim, acredito que o Bahia vai poder fazer um papel bom, mudando essas peças do meio de campo e mantendo o seu nível. Gosto do Miqueias, acho ele interessante para começar o jogo, por exemplo, contra o Bahia de Feira, que já dá para tirar um pouco o pé. Joga com a força máxima contra o Operário, tira um pouco o pé contra o Bahia de Feira. Tem um jogo forte na sequência. Força máxima de novo. Vai pegar um Atlético em Alagoinhas em crise, campo ruim. Tira um pouco o pé. O momento de testar são os jogos onde nós precisamos entender que é o momento da temporada para se testar. Mesmo que a gente entenda, Baiano e Nordeste é obrigação. Eu entendo, eu concordo. Mas eu também entendo que Baiano é o momento da gente olhar para o nosso elenco e ver, a gente tem 32 jogadores aqui, quem presta e quem não presta. Quantos a gente vai ter que trazer de fora para poder ajustar isso e fazer um elenco forte para o brasileiro? São muitas coisas para a gente pensar, muitas coisas para a gente olhar e dizer assim, nossa, realmente é necessário reforçar em X posições. Eu penso, eu traria 8 reforços fácil, para além do goleiro, que é necessário um goleiro, para além de um lateral direito, porque eu não sei se Borel e André ficam, mais um volante, 2 meias de criação, um ponta de cada lado, um 10 ou 2 10 e um 9, no mínimo um 9, para poder esse elenco pegar um corpo e a gente dizer, olha, a gente está pronto para o brasileiro. Por hora, a gente vai ter que jogar com o que tem,
agradecer a Deus pelo que tem e jogar e torcer. Porque o papel do torcedor do Bahia é esse, é torcer pelo Bahia e fazer com que o Bahia alce grandes voos e faça uma temporada maravilhosa. Deixa aí, por favor, aquele likezão bolado. Por favor, inscreva-se, compartilhe. Ative o sininho para não perder nenhuma das notificações e eu conto com seu acesso. A gente se vê na live mais tarde. Se acontecer alguma coisa extraordinária, eu chego junto com vocês com os shorts. Beleza? Tamo junto. O nome do Peixe é Pinote e eu fui. Tchau, tchau.